o problema no Brasil. Isso eu não posso concordar, não. Peço licença ao meu amigo Dídimo para dizer muito obrigado, mas eu quero dar 2 exemplos. Um cidadão que sai de uma favela não chega no Palácio da Justiça. Ou a justiça está ao lado do povo, ou jamais teremos justiça. 2 exemplos. 2 exemplos. O caso do desmoronamento do Palácio de Exposições do governo Israel Pinheiro em 1971. Até hoje não há uma decisão. Até hoje não há uma decisão jurídica. Há pouco tempo um procurador teve a coragem de me telefonar para saber se eu tinha mais dados de um dos artigos que eu havia escrito. Falei, não, o senhor deve ter os dados aí. Segundo lugar, os precatórios dos funcionários públicos. Isso é o poder executivo. Esse é o Estado devedor, sim. O Estado que não paga, o Estado, sim, que usa mal da justiça, exato, para não cumprir com suas obrigações. O que falta aí é um Estado ético, é um Estado cidadão, é um Estado que, antes de tudo, dê o exemplo. Mas se estamos falando do Poder Judiciário, não estamos falando do precatório, que quem deve é o Poder Executivo, que de fato não paga. É uma vergonha. Deixa-me falar uma palavra, e eu vou me aventurar, porque eu não sou forte nisso. Quando o Executivo não cumpre a ordem do Judiciário, a Constituição assegura a intervenção por falta de cumprimento da decisão. Estou certo? Está certo. Nenhum juiz tem peito de mandar intervir no Estado-membro para obrigá-lo a cumprir o precatório. Mas esse é muito mais um problema universal, isso é muito mais um problema de concepção de Estado do que apenas um problema do Poder Judiciário. Até porque o Judiciário não dispõe de exército. Na medida em que o Judiciário faça, e deve fazer, decretar a intervenção, a interdição, sempre que cabível, sempre que assim o determinar a Constituição ou a legislação infraconstitucional, de novo compete ao Poder Judiciário entregar ao Estado, equivale a dizer ao Poder Executivo, para que cumpra tal. O nosso problema, então, é sistêmico, e não exatamente do poder este ou aquele. A nossa qualidade de leis é muito ruim, porque o nosso legislativo, este sim não é representativo, este sim é fraco, este sim está devendo à sociedade. Se for para debitar aos poderes, que o façamos. Mas, em primeiro lugar, não se pode debitar ao Poder Judiciário, que não é um poder provocador, é um poder provocado. Não, eu estou de acordo com grande parte da sua argumentação, no sentido de tirar a veemência com que o Dídimo acusa o Judiciário. Mas eu acharia muito interessante se algum dia um juiz ou um tribunal inaugurasse essa coisa inédita, decretando a intervenção no Estado na forma da Constituição Federal. Tenho a impressão que se isso acontecesse ameaça sempre seria, não, eu não quero ameaça, né? Não é iniciativa nem tentativa. É escrever na sentença ou no acórdão. Decreta a intervenção. Eu tenho a impressão de que abriria um pouco da janela. Eu quero fazer uma intervenção no seguinte: apenas 10% da população brasileira tem acesso à justiça. Porque é uma justiça elitista, sabidamente elitista. Ela só será feita quando houver, numa cidade igual Belo Horizonte, juizados, não só os especiais, mas da justiça comum, uma comarca em cada bairro. Isso me faz lembrar o falecido advogado, muito amigo da gente, o Antônio Binho de Oliveira, que apregoava exatamente isso, que os juízes deveriam serem reservados para as questões jurídicas, não para as bobagens que são submetidas a ele, que é matéria, questão de trânsito, né? Que não tem nada a ver com questão jurídica. Mas é muito difícil interromper nesse momento um debate desse naipe, mas nós vivemos sob a égide de uma lei que em televisão não pode ser descumprida, que é o horário. Eu sou forçado a pedir licença a vocês para chamarmos um pequeno intervalo e já voltaremos com essa discussão e outras sobre a questão do processo eleitoral, com participação dos professores Anis Leão, José de Anchieta e Dídimo Paiva. Até já.
Hoje eu não vou entrar em cena para representar um papel, mas para dar um toque em você que dá tanto valor à liberdade. Tem gente que usa drogas porque acha que vai ficar mais descolado. Num primeiro momento a droga pode até dar prazer. O problema é o que ela faz depois. Não parece uma incoerência usar drogas para buscar liberdade depois que perder a liberdade com as drogas? Então, se elas surgirem na sua vida, sai de cena e faz assim das drogas. Você deve estar se perguntando, em um país tão corrupto, por que dar bola para detalhes tão pequenos da minha vida? Lembre-se, a corrupção existe em vários níveis e em nenhum deles ela é boa. Nem nos governos, nem nas empresas, nem nas escolas e muito menos na sua vida. Ser honesto é a única maneira de dizer não à corrupção sem ser hipócrita. Retornamos com o programa Além da Notícia, hoje numa reestreia fenomenal, com a participação dos professores Anis Leão, José de Anchieta e Dídimo Paiva, discutindo processo eleitoral, as questões eleitorais que estão em foco. Neste segundo, antes de iniciarmos propriamente voltarmos à questão da discussão eleitoral, eu queria concordar em parte com algumas das opiniões data vênia do José de Anchieta e do professor Leão, porque algumas coisas ditas pelo Dídimo com bastante radicalismo, me lembrando dos meus tempos de estudante de direito, eu concordo. Realmente, nós ainda temos uma justiça muito elitista, principalmente agora que aumenta os números de processos, nem o advogado tem acesso aos juízes, nem aos cartórios, tudo ficou mais difícil, sabe? Mas a justiça não é acessível, por mais que tenha melhorado, com os juizados especiais, com todas as tentativas bem sendo feitas, mas ainda é uma justiça difícil de ser acessada pelos menos aquinhoados da sorte. Mas, meu caro Dídimo, as coisas estão melhorando, graças a Deus. Mas agora vamos à questão eleitoral. Não vou perder essa oportunidade. No dia de ontem, foram cassados o governador e o vice-governador do Maranhão, que já estavam no exercício do mandato, foram eleitos. Vários prefeitos daqui, para não sair de Minas Gerais, foram cassados. Me lembro, assim, de repente, do Chico Ferramenta, lá de Ipatinga, que foi diplomado e não tomou posse. O seu adversário está no exercício do mandato, mas também correndo o risco de ter o mandato cassado. Pode haver um terceiro turno lá em Ipatinga. Aqui mais próximo da gente, e mais recentemente, o prefeito eleito Roque Camelo, da cidade de Mariana, teve uma decisão desfavorável proferida pelo TSE no dia 31 de março, que julgou uma questão processual eleitoral, por questão de prazo, que seria de 24 horas ou não de 3 dias, ele teria entrado com recurso no prazo de 3 dias, quando o TSE entende que seria por 24 horas. A dificuldade disso, e que eu vou submeter à apreciação dos nossos convidados, é que esse prazo, segundo as informações que temos pela imprensa,